Olá pessoal, tudo bem? Acabamos de gravar um vídeo no nosso estúdio aqui no programa Assembleia de Deus no Ar, um assunto muito importante, marxismo versus cristianismo. Você vendo esse vídeo, gostando, você curte ele, compartilha e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para todo vídeo que postarmos aqui, você ser notificado dele, ok? Um abraço e um bom vídeo para você. Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e ouvintes, que a graça do Altíssimo possa estar contigo nesta tarde abençoada, a qual Ele preparou para nós. Estamos aqui no nosso debate à luz da Bíblia, um assunto de hoje muito importante para a igreja, para o povo de Deus, para o reino de Deus, e todos nós precisamos estar sempre atentos sobre esse assunto. E está conosco para o nosso debate, nosso debatedor, nosso irmão evangelista Ailton Henrique de Queiroz, nosso mestre aqui em teologia, na nossa igreja, estará conosco aqui para debater, para que possamos debater este assunto muito importante, pois é um assunto de suma importância para a igreja do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço todo especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte, você que está aí nas plataformas digitais da nossa igreja, você que está na M, na FM, você que está aí acompanhando este debate. Um grande abraço para todos vocês aí, em nome de Jesus. Evangelista Ailton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wilde, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes, amigos, e nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez e agradecemos aí por você estar do outro lado, em várias plataformas digitais, ouvindo e também assistindo este momento. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, Estamos aqui com esta rica oportunidade de estarmos falando sobre este assunto. Assunto esse que carece da sua atenção, da sua atenção na sua totalidade. Nós vamos falar sobre o marxismo e o cristianismo. Vamos estar tendo o nosso texto base no nosso debate de hoje, à luz da Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Diz o texto: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Este é o tema, é o texto base do nosso debate de hoje. Desde aquele tempo, já é uma orientação do apóstolo Paulo para a sua igreja, para o seu povo, sobre os assuntos que iam aparecer, que iam surgir no seio da igreja no final dos tempos, para poder tentar tirar a atenção daqueles que estariam ali sendo ouvintes da palavra de Deus e num tempo oportuno poderiam estar sendo pegos de surpresa com uns assuntos que contrariam as verdades da palavra de Deus. E como é um assunto que está em voga, é um assunto que está muito atual, atuante na igreja do Senhor, no meio da igreja, na vida política, na vida em si do povo de Deus, nós precisamos estar sempre atentos a tudo aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo colocado para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, para toda a sociedade, e analisarmos sobre este assunto. Então nós vamos ver aqui os perigos, o que está por detrás deste pensamento, desta ideologia, do marxismo para com o cristianismo. Então nós vamos aqui debater sobre este assunto. Dentre esses assuntos aqui, nós vamos bater um papo sobre este assunto. São 3 perguntas, mas essas perguntas elas são vastas, elas vão decorrer de toda esta programação que é de 1h30. Então aqui, o que é o marxismo? O que o marxismo apoia? Pode um cristão genuíno ser marxista? Ou adepto dessa ideologia? Porque costumam os doutores deste assunto dizer que o marxismo é uma religião. Então, ou seja, pode um cristão genuíno fazer parte, ter marxismo como uma ideologia? Então, é o que nós vamos falar aqui neste assunto, até porque este assunto é um assunto muito vasto, muito grande. Nós não poderemos nem daremos conta de falar de todo este assunto apenas em um programa, apenas neste programa. Então, nós vamos falar desses assuntos aqui, basicamente o básico dele, para nós termos uma noção e dali em diante, se havendo a possibilidade de termos outros programas, darmos seguimento sobre este assunto. Evangelista Ailton, o que é o marxismo?
Bom, nós precisamos entender que o marxismo ele é uma ideologia política que tem a finalidade, né, de, segundo a própria visão de Karl Marx, criar uma luta entre as classes que ele define como apenas duas classes, que é a classe dos burgueses e a classe do proletariado. Tanto é que num livro dele chamado Manifesto Comunista de 1948, ele já inicia dizendo que na visão de Karl Marx, tá? Não é na visão histórica. Eu vou falar aqui algo que eu fiz um curso, o pastor Wilde também esteve junto fazendo esse curso, em que o professor ele informa uma coisa interessante. O comunismo ele não tem suas bases cientificamente comprovadas, são realmente bases ideológicas, é uma visão do fundador do comunismo, que foi Karl Marx, em que ele vai dizer o seguinte, segundo a visão dele, não é uma visão comprovada historicamente, cientificamente. Ele diz o seguinte no primeiro ponto do seu livro: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Então o comunismo ele tem a visão de criar um embate entre duas classes distintas, o que eles chamam de burgueses, que eles definem como opressores, e o proletariado, que eles definem como oprimidos. Isso inicialmente. Só que essa ideologia ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo e ela foi se adaptando às necessidades em que as épocas foram surgindo. Hoje, apesar de os empregadores ainda serem chamados de burgueses, porque na realidade não é uma luta de ricos contra pobres, na ideologia de Marx, não. É uma luta do empresário, do proprietário, do dono, que na época eram os donos de indústrias, os tecelões, os donos, né, de empresas que trabalhavam com esse ramo de atividade, com os empregados. Então é a luta do empregado, melhor dizendo, contra o empregador. Tanto é que você vai ver pessoas que têm uma visão marxista, elas já chegarem numa empresa para trabalhar e já odiarem o dono da empresa, mesmo sem conhecer a política de trabalho da empresa. Então, por quê? Karl Marx ele faz isso. Se a gente pegar a ideologia atual, você vai ver as ideologias marxistas colocadas dentro da política em qualquer parte do mundo, ela trazendo essa divisão de pessoas. Ela sempre tem a intenção de dividir. Então, o marxismo, a base, vamos dizer assim, a ideia marxista é a ideia de dividir, colocar em pontos opostos burgueses, que seriam os que detêm o emprego, né, que comanda a área empregatícia, e aquele que necessita do emprego, ou seja, aquele que compra a mão de obra e o que vende a mão de obra, porque ele vai dizer que o que compra a mão de obra, ele é o explorador. Aí ele trata daquele caso de mais-valia, em que você vende seus 30 dias de serviço, mas na realidade o teu empregador ele te paga apenas 15 dias. 15 dias do seu trabalho, na visão marxista, é gratuita, ou seja, você trabalha de graça para o empregador, em que ele vai ter lucro, ele vai aumentar os seus recursos, a sua área financeira, ele vai se enriquecer, enquanto que o proletariado só vai trabalhar para simplesmente colocar comida na mesa. Essa é a visão de Karl Marx. É claro que se você for pegar uma visão romanceada de Karl Marx, você vai imaginá-lo lutando em favor do pobre, mas não é isso que Karl Marx quer dizer. Ele quer, na realidade, criar um embate, e na época que foi formado o comunismo, era um embate que se dava até através das armas. Tanto é que o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo, né, que trata dos trabalhadores pegando em armas com a intenção
de vencer o que detém o emprego. Este é uma ideologia, né? Um pensamento que, na sua essência, o que Karl Marx queria, e ele, de um certo ponto, conseguiu, teve êxito nisso, é de fazer divisão de classes, né? De fazer um embate de um contra o outro. Agora, o interessante é que Karl Marx, ele pensa numa revolta armada, mas os outros ideológicos que vão vindo depois dele, né, que tem a visão marxista, eles já começam a trabalhar um embate ideológico e não físico. Então eles começam a informar e a dizer que se você colocar as pessoas certas, marxistas, nos lugares certos, você consegue então implantar a ideologia no sistema. O que, de um certo modo, essa ideologia teve um certo êxito, né, em um dos locais onde ela começou a ser implantada. Então nós vemos aí sobre essa ideologia, e o propósito do debate é trazer a visão marxista à luz da Bíblia. Então o nosso debate à luz da Bíblia é para nós confrontarmos as ideologias do marxismo com o cristianismo, porque na verdade elas são antagônicas. Isso, e na realidade Karl Marx, ele diz que, ele fala, eu li no primeiro ponto do livro dele, primeiro capítulo, que já tinha se visto e se via, e era claro, que desde o início da humanidade até os dias de hoje, esses dias de hoje que ele fala, o dia que houve o escrito do livro, existe uma luta de classes. Mas se você olhar na história, nem sempre existiu essa luta de classes. Existiu muitas vezes a cooperação. E Karl Marx, ele nunca fala sobre isso. Ele não fala de uma cooperação entre o empregador e o empregado. Ele sempre coloca como luta, como batalha, como guerra, os dois em pontos opostos, com a intenção de sempre estarem confrontando e cada um lutando pelos seus direitos ou valores. E o interessante disso tudo é o ponto que você abordou, deles de um certo tempo para cá, eles mudarem o seu foco de luta armada em si para a luta ideológica, porque essa é uma luta muito sagaz, muito sutil, é uma linha muito tênue para você poder dar um veredito onde ela está e como ela está, porque ela é muito sutil. Isso, e eles têm um discurso que é um discurso que alcança as massas. O discurso deles é um discurso de humanista, parecer estar sempre do lado do oprimido, mas na realidade o que eles estão fazendo é causando caos social. A intenção deles é causar o caos social. O que eles fazem é serem oportunistas. Em cada situação que eles veem, que eles são capazes de tirar proveito daquela ideia, eles infiltram ali. Então nós vemos, por exemplo, em casos em que há a questão de violência contra o negro nos Estados Unidos, eles fizeram um movimento praticamente mundial usando essa ideologia, colocando ali a ideologia partidária comunista. Então, mas você olha outros negros que foram mortos no mesmo período e que na realidade você não viu uma movimentação tão forte como aquela nos Estados Unidos, porque ela dava visibilidade ao ideal marxista. Verdade. E na verdade, se você for analisar, aquele que tem, que exerce, né, o seu cérebro, que pensa, porque até porque os marxistas são contra quem pensa, contra aqueles que contrapõem as suas visões, são tidos como adjetivos pejorativos aí, eles não aceitam a argumentação. Não, é sempre assim, o cara é radical, você não é democrático, você não respeita o direito do outro. Agora, na realidade, é o contrário. Justamente. Se você tiver num debate que tiver um marxista, ele vai ser violento,
ele vai te agredir com palavras, Vai agredir sua moral. vai trabalhar contra o seu moral, ele vai tentar te atingir de maneira violenta. Justamente. Então, quem na realidade não consegue viver de uma maneira amistosa é aquela pessoa que tem uma visão marxista. Justamente, porque aonde eles ganham forças, porque a ideologia de Karl Marx, o seu intuito era o quê? Era dividir a sociedade em frações, dividir o preto contra o branco, o pobre contra o rico, a igreja, o cristianismo. Ele combatia muito grandemente, ferozmente, o cristianismo, porque o cristianismo, segundo ele, era o ópio do povo. Então o cristianismo dificultava a sua ideologia de prosseguir. Então ele sempre causava essas divisões. Ele dividia, ele fragmentava a sociedade para implantar a sua ideologia. E por que ele até hoje ainda se luta muito contra o cristianismo? Porque historicamente a classe, que seria a classe empregadora, ela vem da classe de protestantes, né? Na época dos feudos, por eles não usarem o dinheiro deles nas orgias, eles começaram então a guardar, eles começaram a ter uma poupança. Com essa poupança eles começaram a melhorar de vida, e eles se tornaram empregadores, tendo a visão de expandir o seu negócio. E como eles tinham valores protestantes, Karl Marx então ele entende que o cristianismo ele está tão inserido na cultura de um povo que primeiro precisa se combater o cristianismo, se destruir o cristianismo, para depois se conseguir implantar o comunismo. Isso aí, essa é a ideologia marxista, né? O seu pensamento, é aquilo que ele vem tratando, né, ao longo dos anos, para conseguir a implantação dela na sua totalidade, para a sociedade. E a visão assim, máxima disso tudo é o Estado controlando a vida dos cidadãos, né? O Estado vai controlar a saúde, o Estado vai controlar a educação e o Estado vai controlar a lei civil do país. Então, todo ser humano ele deverá se dobrar diante do Estado como um Deus que o ampara em todas as suas necessidades. Então, todas as propriedades, e eles lutam contra a propriedade privada, toda a propriedade ela deixa de ser particular e ela passa a ser do Estado. Tanto é que em todos os países onde o comunismo ele é dominante, a política dele domina, quem detém todo o patrimônio é o Estado. Então o Estado é que oferece ao cidadão as suas benesses, de acordo com a resposta positiva que esse cidadão dá ao Estado. Porque se esse cidadão for contra, ele é eliminado do sistema. Verdade. Então, você vê a ideologia marxista, o marxismo, ele é favorável para que haja o socialismo na sociedade, porque na verdade o socialismo é um pano de fundo para a implantação do comunismo, a implantação do comunismo, que é onde vem falando, que você colocou aqui, o controle das coisas. Isso porque na realidade a palavra comunismo quer dizer tudo em comum. Para que eu tenha tudo em comum, eu tenho que ter uma visão socialista, uma visão de repartir, no sentido de que nada é de ninguém, mas só que tudo pertence a alguém. Se tudo fosse de todo mundo, mas não é. A gente ouve muitas vezes no Brasil, a gente ouviu em governos anteriores principalmente, querem vender a empresa tal, mas a empresa tal é nossa. Mas quem tirava proveito da empresa? Era o brasileiro em si? Ele recebia as benesses dos lucros dessa empresa? Não. Quem estava governando é que recebia as benesses dos lucros, quando existiam esses lucros. Porque ela era tão espoliada que na realidade ela dava, ao invés dela dar lucro, ela dava prejuízo. É verdade. Então ela vem trazendo esse pensamento ao longo dos anos,
E à luz da Bíblia, quem é o estudante da Bíblia, quem é o leitor da Bíblia, quem procura se familiarizar com a Bíblia, você vê que essa ideologia, por mais sagaz, sorrateira que ela seja, o seu cerne, aquilo que a base dela, ela contrapõe, ela vai de encontro à palavra de Deus, porque ela causa divisão e ela causa um confronto direto com as leis do nosso Criador, com as leis de Deus. Isso, e ela confronta, eles costumam dizer que Jesus é a base do socialismo, mas se você olhar, o Senhor Jesus, ele respeitava, por exemplo, propriedades privadas. Jesus nunca se levantou por alguém ser dono de alguma coisa e ter funcionários. O que Jesus sempre lutou e o que a igreja precisa lutar é contra a injustiça social. A igreja tem que lutar contra a exploração do trabalho infantil. A igreja tem que lutar contra um sistema corrupto político. A igreja tem que lutar contra valores quebrados na sociedade que destroem a criança, como pedofilia, né? Questões desse tipo, pessoas que vivem com situações análogas à escravidão. Esses ideais são os ideais cristãos, que a igreja os defende até o dia de hoje. Tanto é que a igreja defende salários justos. Quando o empregador é cristão, ele é ensinado a salários justos para os seus funcionários, a carga horária justa para o seu funcionário, né? As benesses que a lei dá, elas devem ser estabelecidas dentro de uma empresa cristã, não se deve tirar direito do trabalhador. Então, assim, na realidade, o marxismo ele não prega nada disso. Ele prega um caos social. É verdade. Então ele vem. Interessante que, estudando essa semana, nesse curso que nós fizemos, e paralelo a ele, eu fazendo um apanhado, um apurado, com um curso também do padre Paulo Ricardo, que ele também é um ferrenho lutador contra o comunismo, contra o socialismo, e dentre uma de suas falas, ele enfatiza que, segundo o padre Paulo Ricardo, Karl Marx foi literalmente um agente do mal na sua essência. Isso, porque se você olhar, e a gente hoje está vendo muito se comparar isso, a gente não está dizendo que o número foi pequeno, ou que uma vida não vale nada, mas Hitler matou 6 milhões de judeus, 5 milhões ou mais de ciganos, entre outros grupos étnicos de pessoas. O comunismo já matou mais de 200 milhões de pessoas. O comunismo é conhecido na Romênia como comedor de crianças. Porque quando o comunismo foi implantado nesse país, as famílias, para poderem sobreviver à fome, os pais matavam os filhos para comerem os filhos. Eu estava vendo uma deputada portuguesa, descendente de romenos, ela dizendo que a avó dela, quando fugiu para Portugal, antes de fugir, ela fugiu para uma floresta, passou dias na floresta, porque ela percebeu que os irmãos mais novos dela, a cada semana desapareciam. E ela, então, descobriu que a família estava matando os irmãos mais novos e ia chegar a vez dela, então ela fugiu. Então, o comunismo também é conhecido como aquele que come crianças. Tal é a violência que ele traz na sociedade de fome. Se você olhar os países da América Latina que estão passando do regime democrático para o regime comunista, você está notando que a sociedade está sendo privada dos seus direitos primários. O interessante, porque essa visão marxista é tão cruel e ruim e tão maléfica para o povo, que o próprio Karl Marx, na sua trajetória familiar, dos 7 filhos que ele teve, 4 deles morreram por inanição, por falta de alimento, morreram de fome. Então, porque era uma visão totalmente estranha, a visão de ser humano, né? Não é de ser humano, ser humano, ou seja, olhar a necessidade da pessoa
que está perto de você. E se você olhar, todos os países comunistas, as lideranças comunistas, elas vivem um patamar de vida luxuosa, enquanto que a população, ela vive na miséria. Né? O comunismo, na realidade, quando ele fala de nivelar as classes, ele fala de nivelar as classes na mais baixa pobreza. Justamente, para ter o domínio e o controle sobre eles. Porque quando o Estado manda, e existe, eu estava assistindo a um filme, numa certa época, eu achei interessante o que um dos protagonistas dizem. A empresa estava quebrando, e alguém chegou no diretor da empresa e disse assim: você já olhou o tesoureiro, se ele não está desencaminhando recursos? E a pessoa disse: não, eu acredito piamente no meu tesoureiro. E a pessoa disse o seguinte: você precisa prestar atenção, porque quem comanda o dinheiro é quem manda na empresa. Então, na realidade, isso é uma máxima. Quem detém o dinheiro comanda qualquer pessoa que está abaixo dele. Porque qualquer necessidade que você tiver, você vai ter que pedir a bênção àquele que tem o recurso. E quando o Estado que comanda, ou seja, ele vai te nivelar por baixo, ele vai te dar, entre aspas, o que você precisa, mas o que sobrar é dividido entre aqueles que estão dominando. É verdade. Vamos para o giro, logo após voltaremos para o nosso